Bom, pessoal, essa é mais uma das minhas videoconferências e nessa de hoje vamos ter um pouco de noção de história, né? Vou dar uma pincelada rápida aqui para a gente ter mais noção do que acontece hoje, né? Das consequências, as consequências que tiveram os atos do passado que gerou as consequências de hoje, né? Então vamos começar, não vou tão distante assim, né? Vou começar, por exemplo, no período antes da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, né? Vivíamos um mundo multipolar, né? Pluripolar, como queria dizer, ou seja, haviam vários impérios, né? Havia vários impérios, né? Havia a América, né? Havia, como vou explicar, a Rússia, né? Principalmente a Europa, né? A Europa que tinha a Alemanha, a França, Império Austro-Húngaro, Inglaterra, né? Entre outros, né? Itália e tal. E na Ásia, né? Tinha o Japão, né? O Japão começava a apontar como potência. Então, o que aconteceu? Alguns desses países, né, já haviam passado pela revolução, iniciada a Revolução Industrial, né, e começaram a desenvolver a indústria pesada, né, como eu falei nos Estados Unidos, né, a Europa, né, Japão, Rússia, né. Bom, então esses impérios, alguns queriam se firmar, né, se autofirmar como império, né. Todos, na verdade, todos queriam um pouco mais de colônias, né. Por que a necessidade de colônias? O que seriam colônias, né? Seriam conquista de novos territórios, né? Ou seja, dominar outros povos, outros países, né? Por que essa necessidade? Porque para uma revolução industrial, né, precisaria de petróleo, aço, né, matérias-primas, né, e mercado consumidor, né? Não adianta você estar produzindo um bocado se não tem para que vender, né? E mercado ao consumidor. Então, esses impérios começaram a se expandir, né? Se expandir e a maior parte das colônias, né, ficou nas mãos da Inglaterra, né? Essa história é um pouco mais antiga, né? Mas eu estou, por exemplo, antes desse período houve ainda a questão de Portugal, Espanha, né, de 1500 e tal, mas vamos falar um período anterior à Primeira Guerra Mundial, né, que é mais próximo. Bom, então a Inglaterra havia abocanhado uma quantidade maior de colônias pelo mundo todo, América, Ásia, África, etc. Eles tinham uma frota de navios mercantes muito grande, né? O grande império da época era a Inglaterra, né? E a Alemanha, que já apontava, né, como um grande império também, mas que já não tinha muito o que conquistar, né? O próprio Japão, né, também, inclusive, já havia entrado em conflito com a Rússia, né, chamada a Guerra Russo-Japonesa, onde os japoneses derrotaram os russos, né, e apontou como o grande império da Ásia, e começou a invadir vários países vizinhos para formar a grande potência, né, que virou o Japão, que vamos chegar depois na Segunda Guerra, né, para falar mais sobre o Japão. Então, o Japão, inclusive, nesse período anterior à Primeira Guerra, né,
também já havia invadido começou a invadir também a China, né? E o que aconteceu, né? Todos esses países à procura de colônia começaram a entrar em choque, né? O que seria esse choque? Começaram a disputar colônias que já pertenciam a outros, né? Foi o caso que a Alemanha questionou na época, né? Que se a questão das colônias não fosse revisada, ou seja, se eles não pudessem abocanhar mais, o país iria à guerra, né? Eles sabiam que para criar um grande império precisaria das colônias, né? Então, nessa época, já existia esses países, esses impérios, e já existia o capital internacional, né? Que é aquele dinheiro que não tem nação, né? Aquelas famílias ricas que vão para onde quer, a hora que querem, onde é melhor, né? Inclusive, elas criam potências, né? Então, o que aconteceu? Estourou, né, a Grande Guerra, né? Se eu não me engano, eram os aliados, a Tríplice Aliança e a Entente Cordial, né? Entente Cordiale, como é que se chama, né? A Tríplice Aliança, que envolvia a Alemanha, Império Austro-Húngaro, né? Se eu não me engano, os turcos, né? O Império Turco-Otomano, tá? E o outro lado, né? Antes de estourar a guerra, cada império começou a fazer alianças, né? Os impérios se aliaram para estourar a Grande Guerra. Previam que ia estourar a Grande Guerra e achou melhor fazer alianças, né? Então alguns impérios se aliaram a outros. No decorrer da guerra, com a proporção, né, dos acontecimentos, algumas alianças foram desfeitas, né? Alguns impérios passaram para um lado, de um lado para outro e tal. Eu sei que a Tríplice Aliança foi derrotada, né? Ou seja, a Alemanha, né, o Império Austro-Húngaro, né, os turcos, né, etc. Bom, quando isso aconteceu, né, aconteceu essa derrota, né, desses países, né, inclusive a Rússia, né, se sentia muito prejudicada, né. Bom, como grande, como é que eu explicar para vocês aqui? O capital internacional ele se aliou mais a outro lado, né, que seria a Inglaterra, né, França, né, entre outros, né. Então esses países que foram derrotados, né, eles foram não só perderam a guerra, como foram obrigados a deixar de ter um exército, né. O povo foi semi-escravizado, né, foi tirada toda a riqueza, todas as colônias, né, desses países, né. E na época também já havia uma imigração muito grande, né, de judeus, né, tanto para principalmente para os Estados Unidos, né, como também para Israel, né, devido a perseguições que sofriam na Rússia, né, na Rússia czarista, né. Os russos acreditavam que os judeus haviam não vou dizer assim sabotado, mas haviam traído o país porque não usaram sua força econômica para apoiar o império, né? Então foi quando houve os pogroms e tal, e os russos expulsaram os judeus. Bom, na própria Alemanha, né, foi um dos mais prejudicados, talvez porque foi a nação que liderou
né? O outro lado, né? Que acabou ficando contra o capital internacional. Para a Alemanha, o fardo mais pesado, né? Porque além de perder as colônias, perdeu também parte do seu território, né? A região da Alsácia-Lorena, e outras regiões que foi fatiada entre os outros impérios que venceram, né? Então o povo acabou sendo humilhado, né? Deixou de ser um império, passou a ser uma nação subjugada, né? Onde o povo começou a passar uma extrema dificuldade, né? Inclusive e as sucessivas crises que vieram após a guerra, que foi dificultando ainda mais a vida dos países industrializados que foram derrotados, né? Para você ter uma ideia, na época, se eu não me engano, porque tem muitos anos que eu li sobre esse assunto, mas me parecia que para os alemães a inflação era tão grande, tão galopante, né? Porque a economia dependia do mundo inteiro, né? Das importações e tal, exportações, e o país estava quebrado. Estava quebrado, né? Para uma dona de casa na época cozinhar, era mais barato usar o dinheiro para tocar fogo, né? Para fazer o fogo da comida do que comprar lenha. Era uma coisa triste, né? O povo passava muita fome, muita necessidade, um caos total nesses países derrotados. Então, o que aconteceu? Os povos mais bem assimilados do mundo, eu digo assim, principalmente principalmente nessa época, né, eram os alemães, né, um povo de muita consciência, né, um povo muito estudioso, muito desenvolvido. Os russos também, né, principalmente os russos, né, que começaram a perceber o motivo, né, do enfraquecimento de seus impérios, né, a Alemanha, a Rússia e tal. Quando iniciou-se os pogroms na Rússia, que os judeus foram expulsos e massacrados, a maioria foi morta, foram mortos, outros foram expulsos para a Europa, né? Então, a própria Europa que os recebeu também já guardava, esses países que foram derrotados já guardavam esse ressentimento, né? Principalmente a Alemanha, né? Eu lembro que eu li um livro sobre Hitler na época, né? Que era na época ele era um soldado e tal, mas lá para frente, na Segunda Guerra, ele relatou fatos, né? Durante a Primeira Guerra, o que aconteceu e por que o país havia sido derrotado, né? Bom, ele acreditava, né, que o mesmo destino que se abateu sobre os russos, né, também teria se abatido sobre os alemães, né? Como na época toda aquela inflação, toda aquela crise, o povo sofrendo pra caramba e os judeus alemães extremamente ricos, né, desfilando com toda a pompa, né, ignorando toda aquela miséria ao seu redor, né? Os alemães assimilaram a ideia de que o esforço de guerra havia sido solapado pelos interesses judaicos, né? Então, o antissemitismo desenvolveu muito rápido na Alemanha e grande parte da Europa. Bom, como a situação era caótica, né? Havia uma crise muito grande, né? O capital internacional ele promove essas crises, né? Havia uma crise muito grande em que os países derrotados eram os que mais sofriam com essa crise. Então foi criando-se regimes totalitários, né? Como acontece hoje no Oriente Médio, né? Esses regimes assim que o Estado está acima de tudo, tudo pelo Estado, nada contra o Estado, né? Onde o Estado é que provê tudo, né? Controla a vida das pessoas, né? Disciplina, toda ideologia tem que ser a favor do Estado, né?
Foi assim que foi criado o nazismo, né, o fascismo, vários outros, salazarismo, né, e alguns países que adotaram, como a própria Rússia, né, que acabou adotando um novo tipo de regime, né, totalmente contra o capital internacional, mas muito pior do que se esperava, porque era contra a burguesia local. Também não era só contra o capital internacional, era também contra a burguesia local, né, que seria o regime comunista. Né, seria o regime comunista. Bom, isso assustou o capital internacional, assustou as grandes potências, né? E assustou, inclusive, os impérios que haviam sido derrotados durante a Primeira Guerra. Porque pior, o que eles acreditavam, né? Que pior que deixar de ser um império seria ser um país comunista, né? Ou seja, seria acabar com a burguesia local, porque o comunismo seria igualdade, né? Social, racial, religiosa, tudo. Quer dizer, na verdade era totalmente contra a religião, contra qualquer tipo de burguesia, contra a ideia de diferença de raça, de cor, né? Então isso assustou o mundo na época, né? Apesar de que o que favoreceu o surgimento desse sistema comunista foi justamente o caos em que o mundo vivia, o caos em que o mundo havia mergulhado por causa do capital internacional. Foi quando o que aconteceu? Vários países tentaram derrubar essa revolução comunista, né, na Rússia, mas não conseguiram, né? Não conseguiram, os estrangeiros foram derrotados, né? Inclusive o próprio país se dividiu, né? Mesmo após a revolução, se dividiu entre bolcheviques e mencheviques, se eu não me engano, né? Só que os mencheviques passaram a ter apoio estrangeiro e aí foi que se arrombaram mesmo, né? Os bolcheviques tomaram o poder, instalaram uma ditadura cruel, né? Para resistir ao capital, resistir à interferência estrangeira. Instalaram uma ditadura cruel no país. E foi assim que iniciou o comunismo, né? Daí, depois foi se alastrando, e já é um período que chega à Segunda Guerra. Bom, então antes de 1914 a 1918, foi que teve a Primeira Guerra Mundial, né, em que os impérios se aliaram, como eu falei aqui na estante, lutaram e os que perderam foram subjugados e humilhados. Depois, algum tempo depois de 1918, né, de 1938, se eu não me engano, até 1945, se eu não me engano a data é essa, mais ou menos essa. Então até 1938, ou seja, de 1918 a 1938, ou seja, 20 anos depois, esses 20 anos, essas nações começaram a se armar, mesmo as que haviam sido derrotadas, começaram a se armar, né, através desses regimes totalitários, começaram a criar ideologias violentas, né, como a ditadura, né, na ditadura comunista na Rússia, né, que criou o Império Soviético, a ditadura fascista na Itália e a ditadura nazista na Alemanha. E vários outros países da Europa, como em Portugal, como Espanha e tal. Formaram suas ditaduras, né? E esses países foram se fortalecendo, principalmente a Alemanha. A Alemanha conseguiu se levantar do caos, né? Quanto mais o povo sofria, mais passaram a apoiar o nazismo,
né, que era um regime totalmente violento, né, altamente antissemita, culpavam realmente os judeus pelo caos que havia se abatido no país, né, não só pela derrota na guerra, mas pelo caos econômico que havia se abatido no país, né? E em 1938 aconteceu, um pouco antes, né, os alemães já estavam praticamente fortes, né, começou a fazer aliança, fez aliança com a Itália, né, e se aliou também ao Japão. O Japão também já vinha crescendo bastante, né, ocupando vários países da Ásia, inclusive a própria China, né. Então formou-se o eixo do poder, né, que seria Alemanha, Itália e Japão, e formou-se os aliados, né? Seria Estados Unidos, Inglaterra, França, né? E grande parte do mundo que seriam aqueles que não entram, né? São as chamadas buchas de canhão, né? Que é aqueles que só servem para ir para a guerra, mas não entra na elite, né? A elite é aqueles que comandam, né? Então, em 1938, se eu não me engano, a data foi essa, os alemães já começaram a retomar seus territórios que haviam perdido durante a Primeira Guerra, né? Inclusive alguns que tinham sido perdidos para a França, como a região da Alsácia-Lorena, e começou a querer abocanhar vários outros países da Europa, né? Anexou inclusive a Áustria, né? Se anexou a Áustria, que havia sido aliada, né, dos alemães na Primeira Guerra, e formou um grande, um império grande, né, um forte, né, liderado pela Alemanha e pelo nazismo. Novamente a Alemanha estava liderando uma nova guerra, né? Dessa vez seria uma guerra muito mais catastrófica, né? Morreria muito mais pessoas, né? Envolveria muito mais países no mundo. Mas a Alemanha acabou sendo derrotada, né? Principalmente porque o fator determinante que fez os alemães ser derrotados, o primeiro foi não ter conquistado de vez a Inglaterra, né? Na época, o ditador alemão, Hitler, ele ainda sonhava numa aliança com os ingleses, não queria destruir a Inglaterra. Por isso, deu muito, digamos assim, vacilo, né? E ao mesmo tempo, apesar de ter feito um pacto de não agressão com os russos, que os russos não queriam mais se envolver em guerra, porque já havia passado por uma revolução interna, que foi a Revolução Comunista, né? Já havia muita fome, muita miséria, muito descontentamento, uma crise muito grande no país, né? Então, Hitler, acima de tudo, ele não queria uma revolução socialista na Alemanha de jeito nenhum, né? Então, ele tentou invadir a União Soviética e foi o fator principal para a ruína do eixo do poder, né? Então a Alemanha foi derrotada junto com a Itália, né, Japão, né, Áustria e Hungria e outros, e seus aliados, né, a própria Turquia novamente, né, que era o Império Turco, agora passou a ser a Turquia, foi derrotada também. Bom, moral da história, o capital internacional mais uma vez do lado, né, dos aliados, né, que seria Inglaterra, Estados Unidos, né, entre outros, né. Começou a ficar mais forte, né? Muito mais forte, né? E devido a essa nova situação, que seria o Império Soviético, né? Que conseguiu derrotar os alemães e começou a se fortalecer, o comunismo começou a fortalecer a União Soviética, que começou a invadir vários países,
né, na própria Europa Oriental, né, Ásia, etc. Países na Ásia, etc. E começou a formar um grande império, Império Soviético, né, sob a tutela do regime comunista. Esses países que eram invadidos passavam a assumir o regime comunista e acabavam com a burguesia local, né? Então o capital internacional se viu assustado com isso e começou a investir pesado nesses países que eles haviam migrado, né? Para onde todo o capital migrou, né? Foi assim que se criou o grande império americano. Transformou os Estados Unidos no império que ele é hoje, ou que já foi antes, né? Hoje já não é tanto, né? Hoje outros países também conseguiram chegar lá. Mas, então, moral da história, né? O mundo deixou, depois da Segunda Guerra Mundial, deixou de ser multipolar para ser bipolar, ou seja, haver só duas grandes potências, né? Que seria a União Soviética, né? Todos os países invadidos pela Rússia, que formou a União Soviética, mais seus aliados, né, que eram países em outras partes do mundo, e os Estados Unidos, né, e seus aliados, né, que seria a Inglaterra, a França, né, a Europa Ocidental, no caso, e outros países do mundo também. Bom, para que o comunismo, como o mundo ainda vivia crises, né, latifúndio, né, pessoas sem ter o que comer, onde morar e tal, aquela situação terrível, né, que estava favorecendo o comunismo, né, o comunismo estava crescendo muito rápido, inclusive a própria China, né, fez uma revolução comunista também e começou a lutar contra os japoneses, né, ao mesmo tempo em que o país estava dividido, né, havia também os nacionalistas, né, que eram a favor do capital internacional, que era liderado por Chiang Kai-shek. Os comunistas eram liderados por Mao Tse-tung. Então, toda essa passou a existir agora toda essa luta em prol dessas duas grandes forças, né, que seria o regime, que seria o comunismo, né, a sociedade sem classe, e o capitalismo. O capital internacional, então, começou a investir pesado na indústria, produzir cada vez mais e mais e mais, para incentivar o consumo, né, para que as pessoas passassem a ter alguma coisa, passassem a consumir, né, na verdade, não é ter alguma coisa, eles não têm ilusão que teriam alguma coisa, né, mas passar a consumir, a ideia era consumir, né, que na verdade nesses países capitalistas foi criadas pequenas burguesias, né, onde uma grande massa, né, passava por extrema dificuldade e um percentual pequeno da população desses países vivia-se muito bem, né, tinha uma condição de vida mais razoável, né, e passaram a investir muito na propaganda, né, divulgar essa pequena minoria para o mundo comunista como um retrato do capitalismo. Eles não mostravam os miseráveis, né, que era a massa que sustentava essas pequenas burguesias, né, pessoas que não tinham direito nem à comida, nada, extrema miséria mesmo, né. Mas a propaganda foi toda feita em cima dessas pequenas burguesias para incitar os povos que haviam assumido o sistema comunista, né, o socialista, né, a sociedade sem classe, a querer mais do que o necessário, a querer consumir, né? Então foi através do consumo e não através das guerras, apesar de ter havido muitas guerras entre não Estados Unidos e Rússia e Império Soviético, porque não havia como eles lutarem entre si, né? Não tinha condições deles lutarem entre si,
porque ambos possuíam grandes quantidades de bombas atômicas, né? Mas passaram a apoiar, incitar outros povos, né, a assimilar o seu regime, né? A União Soviética apoiava a política que era a favor do comunismo no determinado país, fomentava a guerra e financiava e armava e treinava. A mesma coisa fazia os Estados Unidos e seus aliados. Houve várias guerras em várias partes do mundo, né? Alguns países se tornaram comunistas, outros se tornaram capitalistas, né? E na proporção que o capital foi se acumulando cada vez mais e a propaganda começou a fazer parte da vida das pessoas depois da televisão, né? Passaram a achar que o capitalismo seria um sistema melhor por causa do consumo, né? As pessoas não queriam mais ter só uma casa para morar e ter o suficiente para viver. Eles queriam consumir, queriam gastar, queriam ter luxo, né? Foi daí que houve a derrocada, né? O fim do Império Russo, assim. Não que eles tenham sido derrotados, mas passaram a assimilar, adotaram o capitalismo. Não ao modo ocidental, né? Com a democracia e tal, né, como queria a burguesia internacional, para poder controlar esses países. Mas passaram a adotar a economia de mercado, né? Adotar burguesias dentro do seu próprio país. Passaram a comprar e vender, etc. As pessoas passaram a ser donas do que tinham, né? Inclusive a própria China, né? Que depois de derrotar o Japão, depois que o Japão foi derrotado, né? Os chineses comunistas, né, liderada por Mao Tse-tung, conseguiu derrotar os nacionalistas financiados pelos Estados Unidos. Esses nacionalistas se refugiaram em Taiwan. É hoje um país capitalista, né, pró-Estados Unidos. E a própria China, com o decorrer do tempo, apesar de ser comunista, mas adotou a economia de mercado também, passa a produzir para vender e enriquecer sem a ideia de democracia. Vários países fizeram isso, né? E alguns ainda continuam com ideias comunistas, né? Apesar de poucos, né? Como é o caso da Coreia do Norte, né? Acho que Cuba não, porque Cuba, apesar dos pesares, o capital já começa a se manifestar em Cuba, né? Então, com o fim da influência comunista, né, o capital... Peraí, ainda voltando um pouquinho, que eu me perdi um pouco aqui, mas no Oriente Médio, o Ocidente, junto com o capital internacional, para conseguir apoio da população local, dos povos locais, né, dos países do Oriente Médio, eles fomentaram, né, os fundamentalistas, né, que existem hoje. Inclusive o próprio Bin Laden foi armado e treinado pela CIA. O Talibã, né, nada mais do que os mujahedins, né, que são os guerreiros suicidas, né, os guerrilheiros muçulmanos que foram mandados de várias partes do Oriente Médio para o Afeganistão, né, para frear ali a expansão comunista, né, que o Império Soviético invadiu o Afeganistão para dali se espalhar pelo Oriente Médio. Então o capital internacional, junto com o Ocidente e junto com os próprios muçulmanos, criaram esse fundamentalismo, né, e criaram os guerreiros suicidas, né, que existem hoje. O Talibã, os mujahedins, o Bin Laden, né, entre outros. A ideia era acabar com a influência comunista. Bom, na proporção que isso foi acontecendo, também ocorreu que os vários judeus
que fugiram da Rússia, que foram para Israel e principalmente para os Estados Unidos e alguns para a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra, com o Holocausto, né? Já não era mais os progões, né, da Rússia, agora era o Holocausto, né, promovido pelos alemães, mas não só pelos alemães. Vários países da Europa também não queriam os judeus, né? Então os judeus começaram a ser expulsos. Os judeus começaram a ser expulsos da Europa e começaram a colonizar os Estados Unidos. Foram para os Estados Unidos, né? Grande parte dos Estados Unidos, e outra parte também para a Palestina. Então, após a Segunda Guerra Mundial, foi criado o Estado de Israel, né? Mas grande parte dos judeus foram mesmo para os Estados Unidos, né? Existem muito mais judeus nos Estados Unidos do que em Israel, né? Foi isso que fez dos Estados Unidos o país que é hoje, né? Com a política que tem hoje, né? E com a riqueza que tem também. Então, apesar do capital internacional, dos Estados Unidos, do Ocidente, apoiarem de certa forma o Estado judeu na Palestina, ainda assim eles conseguiram apoio dos muçulmanos, né, contra os soviéticos, porque na época, eu não entendo isso, mas na época, para os muçulmanos, parecia melhor, né, ou seja, deixar para depois a questão dos judeus na Palestina do que se submeter ao comunismo, né? Eles acreditavam que o Estado judeu era uma doença cultural, né, na região, era uma doença de pele, né? Mas o comunismo era doença de coração, né, muito mais grave. Hoje não, hoje com o fim do comunismo eles passam a considerar o Estado judeu um câncer, né? Uma doença que evoluiu, né? na opinião deles, lá não na minha. Bom, então, moral da história, esses fundamentalistas que apoiaram o Ocidente contra os comunistas, né, se viram traídos, né, porque com o fim dos regimes comunistas pelo mundo, né, não foi criado o Estado da Palestina, os judeus não se retiraram da Palestina, foi criado, muito pelo contrário, foi criado o Estado de Israel, né, e aumentou a imigração de judeus do mundo todo para lá. Então, na época, havia o Egito, né, havia passado por uma revolução, né, e o líder na época, Gamal Abdel Nasser, se não me engano, ele mesmo, ele havia nacionalizado, né, o Canal de Suez, que é a rota de petróleo, né, para a Europa, do Oriente Médio para a Europa, e separou a religião do Estado, né, que naqueles países a religião sempre esteve, Estado e religião sempre se confundiram, né, mas ele quis ocidentalizar o Egito, né, e daí conseguiu apoio de vários países árabes, né, e iniciou-se as guerras, né, contra Israel, né, que foram várias, né. Teve a própria guerra de independência de Israel, a guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, né. Em todas as guerras o Ocidente apoiou Israel. Em todas as guerras o capital internacional e o Ocidente apoiaram os judeus na Palestina, apoiaram Israel. Então, não digo nem só os árabes, né, os muçulmanos em geral se sentiram traídos e frustrados, porque apesar de terem lutado pelo Ocidente, né,
não viram seus anseios serem realizados, né? Continuavam a ser colonizados. E o que é pior, né? Aqueles que acreditavam, os sunitas, né? Que acreditavam que aliando-se ao capital internacional, assimilando a cultura estrangeira, seria apoiado pelo Ocidente, né, nessas guerras, o que não aconteceu, né? O Ocidente não apoiou esses regimes, nessas guerras, né? Esses países nessas guerras contra Israel. Então foi daí que surgiu o fundamentalismo religioso, a ideia de voltar ao passado, de abandonar o consumismo, nada que fosse a favor do Ocidente, voltar a religião a seu ao elemento fundamental de união entre os povos da região, né? E foi se criando esses regimes que hoje estão lá, né? Você vê o Hamas, né? Tanto o Hamas quanto o Fatah, né? Fatah hoje está mais moderado, mas não vão ganhar nada com isso. Mas você vê que o Hamas hoje é totalmente extremista, porque sabem, estão vendo o exemplo aí, o Fatah se aliou novamente como fez o Egito, né, na época. O Fatah hoje se aliou ao Ocidente para ver se consegue alguma coisa e não consegue apoio nenhum, né? Então, esse fundamentalismo que existe hoje, esse radicalismo que existe no Oriente Médio hoje, a culpa é única e exclusivamente do Ocidente, dos Estados Unidos, de Israel e do capital internacional, né? É justamente por isso, né? Porque eles continuam a subjugar os muçulmanos, né? Criaram esses fundamentalistas para lutar contra o Império Soviético, né? E ao mesmo tempo frustrou toda essa gente com promessas que haviam feito e não cumpriram, né? E muito pelo contrário, né? Por isso esse apego à religião, por isso que acredito que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, é o grande Satã, por isso esse ódio, né, dos judeus, né, lá no Oriente Médio, e por isso todas essas guerras lá, né? E hoje o mundo inteiro quer a paz na região. Você vê que todos os países que fazem parte da ONU votam a favor de uma criação de um Estado palestino para que tenha-se paz na região, mas os Estados Unidos vetam sempre e os israelenses não querem um Estado palestino de jeito nenhum, né? Eles querem continuar a colonizar, né? E chegamos hoje onde estamos, né? Depois que vários países do Oriente Médio foram derrotados lutando contra o Ocidente, hoje estamos aí com o Irã, né, que se transformou na grande potência na região devido justamente à guerra do Iraque, à guerra no Afeganistão, à guerra no Líbano, à guerra na Palestina. Tudo isso fez com que os iranianos fossem se armando, e hoje estão aí do jeito que estão, né? E o que nos resta agora é aguardar para ver no que é que vai dar isso. Então até a próxima videoconferência.